O programa Redação no Ar volta a tratar de um tema que é muito importante. A gente tem falado com uma certa frequência aqui, porque nós estamos falando de uma concessão por 30 anos das rodovias estaduais do Bloco 2, que pega 32 municípios, sendo 11 aqui do Vale do Taquari e os demais do norte do Rio Grande do Sul, e por isso que a gente tem falado também com esses representantes do norte. Dias atrás falamos com o prefeito de Casca, que se disse completamente contrário à proposta do governo do estado, não quer o pedagiamento, e nós estamos recebendo hoje aqui a Márcia Ror, ela que é integrante do movimento RS Pedágio Não. E a Márcia é de Caxias, né? E a gente até questiona, né? Por que Caxias está envolvido nesse processo, né? Vocês estão peregrinando aí no estado, estiveram se manifestando na frente do Palácio Piratini também na última segunda-feira à noite, quando o governador apresentou essa proposta, porque o Bloco 3, né, que pega aí a Serra Gaúcha e também o Vale do Caí, já teve a sua concessão. Bloco 1 também, o Bloco 2 é que está nessa situação em que ainda não tivemos uma aprovação e não foi para leilão. E a Márcia acaba de retornar de Erechim, teve uma audiência pública para tratar do pedágio e da concessão por lá. O que dá para falar sobre essa movimentação, sobre a noite de segunda-feira no Piratini, também sobre o que vocês ouviram e perceberam da comunidade do norte do estado ontem à noite? Tudo bem, Márcia Ror? Bem-vinda aqui à Rádio Independente. Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Elisângela. Boa tarde. Muito obrigada aqui pela oportunidade de estarmos mais uma vez falando desse assunto que afeta todos nós. Por que alguém de Caxias do Sul se envolve no Bloco 2? Porque enquanto nós continuarmos aceitando a divisão que eles fizeram do Bloco 3, Bloco 2, Bloco 1 separados, nós não vamos conseguir impedir que isso seja, primeiro, compreendido como deve ser compreendido, e segundo, que fosse feito alguma coisa justa nessa situação toda. Então, nós que fazemos parte do Bloco 3, eu sou quem mais aparece, mas tem muitas pessoas do Bloco 3 que nós estamos juntos. Por exemplo, nós temos agora, já faz um tempinho, os vereadores de Capela de Santana, que é um município extremamente afetado com o resultado... Aquilo que nós dizemos, que é o que tem que ser alertado para o Vale do Taquari e para o norte do estado, para impedirem a concessão do Bloco 2... é o que já está acontecendo em Capela de Santana, em Montenegro, em São Sebastião do Caí, em Portão, em Antônio Prado, em diversos outros municípios que sentem um pouco mais, porque tem municípios que sentem um pouco mais os tais dos impactos desta concessão, e tem outros que de repente não sentem tanto, ou pelo tamanho do município, ou porque as pessoas não falem tanto, né? Mas lá no Bloco 3 a gente tem problemas seríssimos, muito sérios, e eu até diria que vocês da imprensa, seria importante, de repente, vocês falarem com os vereadores, para que eles pudessem dizer o que é que está acontecendo com os municípios. Os vereadores de Antônio Prado, nós temos, assim, ações que fizemos juntos para mostrarmos para o Bloco 2 que teve muita participação lá dos vereadores. Alguns vereadores de Flores da Cunha, os vereadores de Caxias do Sul. Caxias do Sul, nós tivemos a Câmara de Vereadores em 2021 fazendo uma moção de apoio ao pedágio. A gente botou o dedo na cara dos vereadores, fizemos isso, Ricardo. E dissemos para eles, tudo isso que está acontecendo aqui, que nós consideramos como problemas sérios, nós dissemos, a responsabilidade foi também de vocês. Porque eles, na época, além de não ter escutado nós, o povo, que éramos contra pedágio, porque só quem foi a favor de pedágio tem sido até agora, são alguns deputados, são alguns prefeitos, que a gente chama de sacanas, que a gente pensa assim, eram para representar nós, o que é que estão fazendo essa gente, estão indo contra nós, e empresários. Nós, o povo, que não somos empresários, ou até pequenos empresários, e alguns empresários, sempre fomos contra. Por exemplo, nesse povo todo que a gente batalha contra o pedágio, que começamos no Bloco 13 e por isso estamos junto no 2, e eu, por exemplo, estou junto no 2 porque o 2, pessoas do Bloco 2 me chamaram, porque viram as nossas manifestações do tempo do Bloco 3. Não é só assim o povo, que nem eu, professora, que nem o outro agricultor, que nem a outra dona de casa, não, tem muito empresário também conosco. E aí aquilo é quem tem noção do que é que está por vir e quem não tem noção. E está nesse deslumbramento desta coisa. Ai, o free flow é muito moderno. Ai, tem que ser tudo moderno. É uma idiotice que para nós, que já sentimos os impactos, a quantidade de gente, de tudo que é lugar, que passa lá pela serra e estão perdendo a carteira de motorista. Se tu for e voltar no trajeto, tu já perdeu a tua carteira de motorista.
E se tu não pagar, né? Que a maioria das pessoas... Nós temos vereadores de Caxias do Sul que levaram multa. Aliás, voltando aqui, os vereadores de Caxias do Sul fizeram moção de apoio naquele período. Aí agora que o caos está bem instalado lá, nós fomos, por exemplo, na Câmara de Vereadores e solicitamos para os vereadores uma moção de repúdio ao que está acontecendo lá e colocando o Bloco 2, e eles fizeram e foi por unanimidade aprovado. O principal problema é as pessoas passarem, não verem, não saberem que tem a cobrança, ter o débito feito, não pagarem, aí vem a multa e depois não paga a multa e perde a carteira. O principal problema é esse? Esse é um dos. Esse é um dos, e eu acho que tá tendo não está tendo a repercussão que deveria, que poderia, enfim. Mas não é só esse, Ricardo, porque assim, ó, foi prometido que a nossa concessão teria os valores entre... É que, na verdade, a nossa concessão ela é toda errada. Eu não entendo como é que até agora nós não tivemos ninguém, assim, legalmente constituído que não tenha feito a reversão daquele bloco. Porque não era para ser free flow, foi. Não era para ser naqueles valores, foi. As praças não eram para ser nos lugares onde são. Nós não temos rota alternativa, nós não temos como escapar quem não quiser usar pedágio, então nós somos obrigados a passar. Então, assim, os valores, era para ser entre 5,10 e 9,43. Nunca em nenhuma praça foi esses valores, e muito menos os valores que foram pré-estipulados. E já no primeiro ano, aumentou em 50% algumas das tarifas. Os valores é 9,10 entre Flores da Cunha e Antônio Prado, e IP, porque começa em Caxias ali, enfim, vai até IP. Então, lá é 9,10. Aqui na 240 é 9,50. Lá em Caxias do Sul não, em Farroupilha, que era para ser 8, eu nunca mais vou esquecer, porque a gente foi para a rodovia com a placa escrito: aqui o pedágio será 8,68. Porque é o que o governo divulgou. Eu carrego a faixa comigo por baixo para cima, uma faixinha pequena assim que a gente foi para a beira da curva da morte, porque disseram que iam botar o pedágio por causa da curva da morte. Depois a gente pode explicar essa situação, que está atrasado. Então, tudo que prometeram para nós não está acontecendo. Lá era para ser 8,68, começou com 10,45 ou 48, e hoje é R$ 11,30. O pedágio de portão, que era o valor inicial que era para ser, eu não me lembro, confesso que eu não me lembro, mas era algo em torno de 9 não sei o quê. Ele começou com 11,90. Escuta só. Quando foi aprovado, tipo agora, né? Nós estamos nessa discussão do Bloco 2. Está sendo dito que vai ser 4,30, 2 e não sei o quê, 3 e não sei o quê. Aquele lá tinha sido dito, eu não tenho certeza se é esse o valor, mas digamos que tinha sido dito que era 9,10. Ele começou 11,90. E hoje ele é R$13. Nós estamos falando da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. Caminhos da Serra Gaúcha. Quanto tempo que já tem lá Caminhos da Serra? E começou em dezembro de 2023 a ação deles. E alguma obra foi feita já? Fora a questão da cobrança, o que foi feito? Não, o que foi feito... O que está previsto? E a gente diz, né? O que foi feito até agora é só ajardinamento. A gente diz isso. Até agora só foi feito ajardinamento, foi feito... Assim, claro, foi feito os recapeamentos, alguns recapeamentos foram feitos, foi colocado plantas no canteiro, e agora, de tanto nós batermos, porque desde que começou o Bloco 2, ali em dezembro, janeiro, enfim, nós começamos a bater muito no 2, trazendo o exemplo do 3. A gente acredita muito que é por causa disso também que começaram agora a obra de duplicação da ponte, a ponte seca, uma ponte seca que existe lá na RS 122, que é em Caxias do Sul, que é no nosso município, que fica logo depois ali, quando começa a Rota do Sol, no Viaduto Torto. Então, tem a ponte lá no bairro Machado, no bairro industrial, nosso ali. Então, essa ponte está sendo duplicada. Mas, por exemplo, o que foi vendido para nós, e está sendo inclusive vendido para o Bloco 2, é que pedágio vai reduzir o número de acidentes nas estradas, ou que as estradas duplicadas reduzem o número de acidentes, ou que reduz morte. Eles têm argumentos de diferentes formas para dizer. E aí, então, lá para nós, Ricardo e Elisângela, foi assim, ó, a concessão do Bloco 13, ela foi muito vendida porque diziam que iam resolver a curva da morte. E a curva da morte já devia estar em obra. E até agora não está em obra. Então, a gente fica indignado com esse tipo de situação. Porque daí nós vamos para aquela outra parte, que é a parte que eu, o Loivo, denunciamos há muito tempo. Que esses pedágios fazem parte do tal do plano pós-Covid. E o plano pós-Covid é o tal do Build Back Better, repetido pelo secretário Capelupi
nas audiências públicas, repetido pelo governador Eduardo Leite, repetido pelo governador Eduardo Leite, não o Build Back Better, mas algumas frases que são do Build Back Better, segunda-feira em Porto Alegre. E aí, para nós, é aquilo. É a reconstrução pós-Covid. E a reconstrução pós-Covid é isso aí. É com cercamento eletrônico, é com pedágio eletrônico, que por enquanto está começando só com, como diz o povo, com aquelas goleiras, que daí quando as pessoas passam lá não sabem o que é, e aí não sabem, por exemplo, né, como pagar. E aí o que vai acontecer, e a gente tem dito isso muito, e essa é uma preocupação gravíssima nossa, que todos aqueles outros cercamentos que estão feitos, eletrônicos e de câmeras de monitoramento e de radares, aliás, radares que as pessoas já não sabem mais o que se multa, se não multa, eles vão ou pretendem, tomara que nós impeçamos isso, fazer com que nós andemos num limite de velocidade que querem. Por exemplo, Ricardo e Elisângela, aqui do embate que eu tive com o pai ali do Free Flow, que agora me esqueço o nome dele, ele disse, né, que com o pedágio a gente vai andar mais. Eu não sei aonde que esse homem me tirou isso. Com o Free Flow vai andar mais. Que com o Free Flow vai andar mais. É mentira. Porque nós lá, por exemplo, são várias as coisas que fazem a nós andar menos. Primeiro, revisaram quase toda assim, como é que a gente diz? Espera aí, a velocidade da rodovia. A velocidade da rodovia foi toda revisada. Aonde pouquíssimos trechos da nossa rodovia está sendo 80, por exemplo. Tem muitos 70, tem muitos 60, e eles poderiam dizer, é só nos perímetros urbanos dos municípios. Não é verdade. E aí aqueles radares todos que foram colocados, ou aquelas estruturas que têm câmeras, ninguém mais sabe se aquilo lá vai ser só para realmente dar uma controlada no fluxo, caso tenha algum sacana passando, caso não pagou IPVA, se é só isso ou realmente o que vão fazer vai ser aquele controle de tráfego que já está sendo previsto em alguns estados brasileiros. Que se tu passa aqui, a velocidade é 40, e aqui, no longo do trecho, até chegar numa outra câmera, só 40, 50, 60 e 70, se quando tu passar aqui nessa outra, tu tiver ultrapassado o que seria a velocidade permitida, tu vai chegar aqui e vão te multar. E as pessoas não estão se dando conta disso. Então, aonde que nós vamos andar mais? Eu não entendo aquele homem ali quando ele diz, nós não conseguimos andar mais. Lá onde nós temos o pedágio, a gente não anda mais. É o contrário. A gente tem medo... Ainda não estão duplicadas as rodovias, né? Não, a nossa rodovia é 100% duplicada. Todas? Que bom que tu falou. Todas não. Mas a gente tem quase, assim, certeza quase que absoluta que além do que está duplicado não vai ser. Quer ver, ó? O nosso pedágio mais caro, que é o pedágio de R$13, que termina lá, né, onde, enfim, entre Bom Princípio e achar lá o que seja, ali um pouco antes e tal, ali é 100% duplicado. E é o pedágio mais caro. Então, se por exemplo, a gente ouve as prefeitas aqui da região de vocês, e os prefeitos, não é só elas acho que são quem mais falam, mas os prefeitos também. Duplicação. E primeiro que eu acredito muito, e a gente tem dito que isso vai ficar só no papel. Porque essas obras estão todas previstas lá para frente. Olha a nossa curva da morte. Se fosse feito, se esse pedágio fosse para duplicação, a curva da morte teria que... Porque tem o cronograma. E ela já teria que ter iniciado. Eles têm uma desculpa, tá? E a gente tem que falar da desculpa deles para a gente também não ser sacana com ele. Eles dizem que é por causa da enchente. Mas aí entra no projeto aquele que a gente está dizendo lá do pós-Covid, do pós-enchente, do pós não sei o quê, do tal do Build Back Better. Daí para nós, Ricardo, para nós, Elisângela, é bem claro. Se o Build Back Better é o reconstruir melhor, então, ok, vocês destruíram, e vocês não é nós, os idiotas, que não é esse bando de idiota que nós somos, que estamos só brigando uns com os outros. É quem está bem acima de nós, que acusa nós de um monte de coisa, de aquecimento global, de mudanças climáticas, de emissões de gases de efeito estufa, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí é essa destruição que é a responsável por depois, vamos reconstruir melhor? Olha as pontes de vocês aqui. Está previsto nessa concessão, e é um dos motivos que leva essa tarifa lá para cima, a tal da reconstrução das pontes. Só que daí tem ponte que caiu e até agora não reconstruiu. Pega nós ali, entre Bento... ela é ainda em Bento, aquela ponte ali de Santa Bárbara. Aquela ponte não foi feita ainda. Então, o que é esse nosso governo, que parece tão preocupado com as pontes aqui do Vale do Taquari, que caíram, e não fez as nossas lá?
Sendo que dinheiro, se fosse para reconstruir mesmo, aquele povo lá, vocês precisam ver a desgraça que é a vida nossa. Eu, por exemplo, usava muito aquela estrada, porque eu sou uma pessoa que trabalha andando para baixo, para cima, pelas funções que eu tenho. Eu não consigo. Aquela estrada é uma estrada que eu Você usava. É professora, sistemática, Eu usava sistemática aquela estrada, agora eu não consigo, eu tenho que fazer um monte de malabarismo para fazer as minhas atividades. Mas vamos lá, Márcia Rohrer, integrante do movimento RS Pedágio Não, para a gente tentar encaminhar para o final aqui, para falar do bloco 3, desculpe, do bloco 2 especificamente, né? Ontem teve uma audiência lá em Erechim, e de que forma vocês imaginam, né? Hoje falamos até com a prefeita de Lajeado e ela disse, também não está concordando com o que o governo está anunciando nesse momento, né? Mas ela disse, vai sair assim, não tem o que fazer. Vocês acreditam que assim vai sair desse jeito, vai ser goela abaixo ou que algo pode ser feito ainda? A gente avisou eles, nós avisamos todos eles, avisamos a prefeita, avisamos as duas prefeitas, avisamos esses empresários daqui que dizem vai sair, nós avisamos eles, vocês não vão ter o que vocês estão esperando, a gente avisou. Então assim, se eles não entenderam, ainda está na hora de entenderem, não sei qual é que é, porque cabeça tanta dura desse povo que não consegue entender. Para nós não vai sair esse pedágio, nós estamos batalhando para que não saia esse pedágio. Tivemos essa audiência pública ontem lá, está tendo várias audiências públicas, tem audiências públicas que são pela frente parlamentar contra os pedágios, tem outras que somos nós e que fizemos, tem outras que são as câmaras de vereadores que estão promovendo, e nós temos dito assim, Elisângela e Ricardo, a gente tem dito assim, nós não vamos permitir que cometamos o mesmo erro. Porque nós, por exemplo, a gente saindo da serra, isso aqui vocês é caminho para nós. Uhum. Vocês são caminho para nós somos caminho para vocês, o norte também. Nós somos gaúchos, eu sou lá das Missões, eu tenho minhas terras nas Missões, eu vivo em Caxias do Sul, mas eu tenho minhas coisas lá. Esse trajeto aqui eu faço sistematicamente. Eu quero continuar fazendo esse trajeto, porque a gente já paga imposto para isso. O que nós fizemos ontem ou antes de ontem, eu já estou meio perdida, acho que foi ontem de manhã. Nós fizemos um documento questionando e pedindo providências para o Ministério Público, nosso povo, do porquê que as audiências públicas que foram realizadas e a imensa maioria de nós presentes lá dissemos não e por que o governo continua insistindo. Então, para que o governo faz audiência pública? Nós estamos considerando, assim, esses instrumentos que estão aí, eles não são respeitados. E aí nós esperamos agora mobilizar todos que for possível para que a gente impeça que esse edital seja publicado. Ao contrário da prefeita, eu digo que nós vamos impedir, nós precisamos impedir e a gente espera que os prefeitos nos ajudem. Tem quantos prefeitos, deputados, vereadores que estão juntos já nessa moção aí que vocês estão assinando? Prefeitos, nós temos 26. Olha que coisa interessante, eu voltando de lá hoje tive que parar no meio do caminho para fazer um vídeo, porque um dos nossos prefeitos foi convidado pelo governo do estado a retirar a assinatura dele da nossa carta, senão não vai ter obras que estão previstas, que os recursos vêm do governo do estado, os prefeitos sendo ameaçados. Então, nós temos 26 prefeitos até esse momento, tomara que esse prefeito não retire a assinatura dele, mas se ele retirar também, nós vamos escancarar que o governo do estado está ameaçando os prefeitos. Nós temos 26 deputados estaduais e 16 deputados federais e o senador Luiz Carlos Reis. Dos 3 senadores, somente o senador Luiz Carlos Reis assinou conosco. Mas estamos aí. Tá bem. A gente segue abrindo espaço aqui para ouvir todos os lados. É importante para que o nosso ouvinte, o nosso internauta, tire a sua conclusão, faça a sua análise também. Assim como o Beckman está nos acompanhando, ele diz, pior que ela tem razão. O povo todo vai ser prejudicado por esse assalto do governador que só quer arrecadar e não fala nem age em diminuir a trupe de funcionários ociosos do Estado, é o que diz ele aqui. Também no nosso YouTube, o Fernando de Nova Prata, acho que ele faz parte do grupo, ele diz, bora RS, não quer pedágios mais. Cadê o nosso direito de ir e vir? Márcia, muito obrigado aí pela tua presença, um ótimo final de semana. Muito obrigada a vocês e que a gente consiga impedir esse edital do Bloco 2. Márcia Rohrer, que é integrante do movimento RS Pedágio Não, ela que nos deu entrevista agora.